E aí, Dev, seja muito bem-vindo à Formação ABAP Júnior. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lógica de programação, que é para você ficar bem afiadinho, porque isso é a base de todo programador. Então você precisa entender sobre lógica para conseguir se desenvolver dentro da sua carreira. Então já deixa aquele likezão maroto, é gratuito, é só você clicar aí para eu conseguir ver o quão vocês estão gostando dos nossos vídeos. Beleza? Então, bora lá, vamos descomplicar isso junto. Então vamos lá, antes da gente entrar no SAP e tal e começar a explorar tudo isso juntos, eu quero só dar um overview aqui para vocês do que é lógica de programação, beleza? A lógica de programação, ela é a base do desenvolvedor, certo? E para você entender o que é lógica de programação, você precisa entender o que é o nosso grande... Deixa eu só ligar aqui a luz. Você precisa entender o que é o nosso grande algoritmo, certo? O que é o algoritmo? É uma sequência de ações que você vai programar em tudo que visa obter a solução de um determinado problema. E o algoritmo, ele é utilizado em toda a nossa vida, certo? No seu dia a dia, às vezes você, consciente ou inconscientemente, você está montando algoritmos para realizar determinadas ações. O algoritmo é uma sequência de passos para você chegar num objetivo. Seja ele um bolo, você vai fazer um bolo, você tem uma receita, um passo a passo a seguir para poder chegar no seu problema. Você vai escovar os dentes, você vai buscar o seu filho no colégio, você vai estudar, tudo isso é uma sequência de passos. Um exemplo aqui que eu posso dar é somar dois números quaisquer. Você primeiro tem que escrever o primeiro número, você tem que saber quem é o primeiro número, você tem que escrever um segundo número, determinar o valor do segundo número, e assim nós conseguimos somar dois valores e colocar ali num retângulo ali de resultado. Então, vou dar um outro exemplo aqui para ficar claro. Você vai enviar um e-mail. Então, você entra lá no seu Gmail, você vai clicar no botão novo, você vai preencher para onde você quer enviar, você vai preencher o assunto do seu e-mail e você vai preencher o corpo do seu e-mail. Com isso, você consegue clicar no botão enviar e então enviar o e-mail. Isso acontece para tudo. Você vai buscar o seu filho no colégio, você tem que pegar a chave do carro, pegar a sua carteira, entrar no carro, ligar o carro, revisar os retrovisores, engatar a marcha, colocar o cinto. Isso tudo são passos que você deve seguir para você conseguir concluir um objetivo. O algoritmo ele é utilizado em tudo e, óbvio, eu queria que vocês entendessem mais ou menos isso, porque isso é a lógica de programação. Você, para chegar no... O programador, o que ele mais faz é resolver problema. E para resolver um problema, você tem que criar os steps. Então, nós vamos colocar alguns desafios aqui para a gente e aí eu vou resolvendo esses desafios com vocês aos poucos, beleza? Então, bora lá. Antes de entrar no SAP, eu quero mostrar para vocês a ferramenta Notion, que é onde eu crio os checklists de todas as aulas. Então, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o Notion. Então, vamos lá. Estou aqui dentro do SAP, eu vou só mudar a minha câmera, pronto. Beleza, então eu estou aqui com o Notion, certo? Nós estamos aqui com ele, deixa eu só fechar essas abas aqui, pronto. Estamos aqui com o Notion e vamos devagarzinho. Então, já demos aqui uma breve introdução do que é o GUI. E agora nós vamos começar a brincar aqui. Esse cara vai vir para cima. Eu tenho que falar primeiro para vocês o que são os programas. Então, beleza. Estamos aqui dentro do SAP. O SAP, diferente dos outros sistemas, você não tem um menuzinho aqui bonitinho para você acessar, tipo, cadastro de cliente, cadastro de vendas, consulta de vendas. Não. Por quê? O SAP é diferente. Ele é um RP gigantesco. Então, ele não tem como colocar um menu. Ele até tem um menu aqui do SAP, ó, que até separa, tipo, logística. Olha o tanto de coisa. Vendas, dados mestres, parceiro de negócios, cliente, criar. Aí você clica aqui, ó. Você tem criar um cliente aqui, certo? Então, assim, é um menu gigantesco. Então, o que a SAP separa? A SAP separa em transações. Transações são códigos que te levam para um determinado programa ou ferramentas e etc. da própria SAP que está dentro do servidor. Então, a mais conhecida que você vai usar na sua vida inteira sendo ABAP é a transação chamada SE38.
SE38. Essa é uma transação onde nós acessamos os nossos programas. Então, tudo que você for programar está dentro da SE38. Então, eu vou entrar aqui, ó, note que eu já naveguei para uma tela. Se eu quiser voltar, eu posso ter o F3 aqui que volta, ó. E aí aqui fica um histórico de tudo que eu acessei nas minhas últimas pesquisas. Então, vamos lá, SE38. Aqui eu tenho alguns botões onde eu consigo criar coisas, visualizar coisas e etc. O que nós vamos fazer é dar um nome para o nosso primeiro programa, que eu vou colocar aqui um prefixo chamado Y. Aí vamos lá, eu preciso dizer para vocês que nós temos dentro do SAP dois prefixos, o Y e o Z, beleza? O Z é quando você está criando uma solução que vai ser realmente utilizada pelo cliente final, certo? Então, um exemplo, eu vou criar um relatório. Eu vou criar esse relatório Z, porque o cliente vai utilizar esse relatório, eu vou disponibilizar para a minha empresa utilizar. No nosso caso, nós vamos criar programas de teste. Então, o prefixo não é mais Z, é Y. Isso porque a SAP separou esses dois caras, o Z e o Y, para você conseguir criar os seus programas. Quando não começa nem com Z nem com Y, tem também um namespace, mas eu não vou falar isso para vocês agora. Tenha em mente que quando é Z ou Y, começa com essas letras, eles são feitos pelos desenvolvedores. Tudo que é com um nome diferente foi criado pela SAP. Beleza? Então, no nosso caso, obrigatoriamente, os nossos programas começam com Y. Beleza? Eu vou colocar aqui que eu vou colocar um YGDF, que é o meu nome, Gabriel Dias Faria, underline 001. Esse vai ser o meu programa. Se eu clicar em exibir, o que ele vai me dizer aqui, ó? O programa YGDF não existe. 001 não existe. Aliás, eu não vou nem botar YGDF, não. Vou colocar DL, que é do Descomplicando Linguagens. Então, vou colocar lá, ó, YDL 001 não existe. Então, eu vou clicar aqui no botão Criar. Quando eu clico no botão Criar, eu tenho N características que eu posso atribuir ao meu programa. A primeira e obrigatória é o título do seu programa. Então, eu vou colocar aqui, ó, Lógica de Programação. O tipo que eu vou colocar é um programa executável. Por quê? Ele é um programa executável. Eu vou executar ele. O resto aqui, você não precisa preencher absolutamente nada. Deixa do jeito que está. Vou clicar em gravar. E aqui, ele vai me pedir um pacote. O pacote é para quando eu quero jogar isso para minha empresa. Eu quero publicar isso para minha empresa. Mas nós não vamos publicar. Então, nós não precisamos preencher o pacote. Basta que você clique aqui no objeto local. Por quê? Os programas Y, nós não colocamos ele em pacote nenhum. Nós colocamos sempre local. Ou seja, vai ficar só nesse servidor aqui. Beleza? Então, vou colocar em objeto local. E ele vai criar o nosso primeiro report. Se o seu report não está com esse background dark, etc., eu tenho um vídeo no canal onde eu falo como eu aplico os temas e eu mostro qual é o meu tema lá para ficar darkzinho assim, desse jeito. Beleza? Vamos aqui falando sobre algumas coisas antes de iniciar na lógica em si. Falando dos nossos menus. Os menus eles podem mudar um pouco porque depende muito de como está a configuração do seu tema. Beleza? Mas vamos lá, todos vão ter os mesmos botões, só pode mudar o menu. Às vezes tem uns que o menu fica aqui em cima, no topo. O meu eu tiro, eu coloco tudo aqui e ele encaixa no mais aqui, as opções que ficariam lá em cima. Beleza? Mas o básico aqui todo mundo tem, que é botão de gravar. Então, quando eu gravo, eu só gravo o meu programa. Nota que ele está inativo, porque o meu programa ele está com uma versão salva, mas ele não foi... como se eu não tivesse jogado ele para o servidor ainda. Ele está só na minha máquina, por enquanto. Quando eu clicar, quando eu ativar ele, que é esse botãozinho aqui, ó, que é o Ctrl F3, aí ele vai ativar e esse programa sim está apto a ser executado. Beleza? Então, às vezes você está ali mexendo num código, tá com algum erro, aí você só salva, depois você volta, ajusta o erro e etc. Beleza? Então, nós já conhecemos dois aqui, que é o salvar e o ativar. Aqui é o exibir e modificar. Quando eu quero só exibir ou modificar o código-fonte, basta eu clicar nesse programa. Esse aqui é passar para ativo ou inativo. Nós não vamos utilizar ele.
Enhancement, ampliar, eu não vou falar sobre isso. O verificar é o quê? É um botão, é um atalho onde você consegue verificar a sintaxe do seu programa para achar algum determinado erro. Nesse caso, não tem erro de sintaxe. Está completo porque não tem nada, né? Mas vocês vão ver que vai começar a brincadeirinha. Aí tem um ativar, que eu já falei. Depois dele, nós temos o executar. Então, ele vai executar o nosso programa. E todo o script que tiver aqui, ele vai executar linha a linha. Beleza? Esse pé de galinha, que a gente chama de pé de galinha, ele é a lista de utilização. Então, quando eu quiser saber onde esse programa está sendo utilizado, eu posso clicar nele aqui. Vai me dar uma série de opções de coisas que podem estar atreladas ao meu programa. E eu posso pesquisar aqui dentro do SAP quem é que está utilizando o meu programa. Exibir lista de objetos é um tipo de visualização onde eu consigo mudar ele aqui e ele me abre um menu lateral. Deixa eu mostrar para vocês, onde tudo que eu for criando dentro do meu programa, ele vai criando uma hierarquia aqui. Muito bacana esse tipo de visualização, vou mostrar para vocês depois, ficando mais completo. Depois que você abre ele aqui nesse botão, tem esse que você vai fechar ele. Então, tá lá, aqui abre e aqui fecha. E esse botão aqui é abrir uma janela de navegação para você conseguir navegar entre as coisas do seu programa, certo? Agora não tem nada no nosso programa, mas quando a gente fosse criar coisas, métodos, forms, etc., ia aparecer tudo aqui, beleza? Então, falando aqui do menu, é isso que você precisa saber. Show? Então, vamos lá. Vamos para o nosso checklist do Notion. Nós já falamos aqui sobre programas, inclusive nós já criamos o nosso primeiro programa. Antes de falar de variáveis, eu quero fazer o nosso tão querido Hello World, que todo programador faz quando vai programar a primeira vez, que é escrever em tela Olá Mundo, certo? Para escrever no SAP, nós escrevemos o comando write. Note que ele ficou azul e nota aqui também no report, ó, que é azul e branco. Geralmente o que vai ficar azulzinho, azul, verde, não sei o que tu enxerga aí. Mas esse azulzinho verde aqui, são as palavras que pertencem a SAP. São variáveis da própria SAP. E quando é branquinho, são as nossas variáveis, beleza? Então, são essas palavras reservadas. Então, write, e eu vou colocar aspas simples e ponto. Por quê? O ponto é sempre no final de uma instrução, você tem que colocar o ponto final. No JavaScript, você coloca um ponto e vírgula, certo? No Python, você não coloca nada, mas no nosso é um ponto. Então, eu vou colocar aqui, ó, olá, mundo. Vou escrever olá, mundo, exclamação. Ctrl S salva. Ativamos aqui na varinha mágica, Ctrl F3 e nós executamos. Quando nós executamos, olá mundo. Então, parabéns, você fez o seu primeiro desenvolvimento. Já pode colocar no seu LinkedIn. Então, vamos lá. Beleza. Fizemos aqui nosso olá mundo. Eu vou retirar aqui. Aliás, eu vou deixar aqui o olá mundo. Beleza, vou dar um Enter e nós vamos pulando aqui as linhas, certo? O SAP ele executa tudo sequencialmente, então ele vai fazer o nosso write. Se eu colocar um write embaixo aqui, ó, olá mundo de novo, ó, mundo 2. Ativei, executei. Aí ele vai colocar aqui, ó, olá mundo 2. Caso eu queira quebrar a linha dentro do write, eu coloco esta barra aqui, se eu não me engano, ela mesma. Executo. Tá lá, ó, olá mundo. Então, quebrei as linhas. Show? Beleza. Vamos ao nosso checklist. Variáveis int, char, string, date, time e decimal, certo? O que você precisa entender? Eu vou trazer esse cara aqui para cá, certo? Ó, esse cara é o nosso desafio, certo? Então, eu vou comentar ele. O que é um comentário no código? Nota esse cara aqui, ó. Ele é o cabeçalho do nosso programa. Ele é um comentário. Por quê? O comentário ele começa com asterisco, certo? Então, eu vou tirar ele, ó, do nosso programa e eu vou colocar aqui, ó, um asterisco antes. Nota que ele ficou todo cinza. Por quê? Tornou-se um comentário. Ele não vai ser interpretado como um código, e sim como uma linha que não tem significado nenhum para o nosso programa. Ele só é um texto qualquer que não vai ser interpretado. Certo? Existe uma outra forma de você colocar também comentários que é com aspas duplas. Então, ó, nota que também funciona.
tipo 2 de comentários. Show de bola. Ativei. Beleza. Então vamos aos desafios. Eu quero trabalhar com int, char, string, date, time e decimal. Vamos primeiro, eu vou falar para vocês o que é cada um deles. O int são os inteiros. Muito fácil. O que são os inteiros? São os nossos inteiros normais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Pessoal, eu vou colocar todo esse código-fonte desse programa no Drive. Então, se você quiser só ir acompanhando por enquanto, ou se você também quiser ir fazendo, pode fazer. Mas fica no link aqui da descrição do vídeo, eu coloco o link do Drive que vai ter o código-fonte todinho dessa aula. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu... lembra que para você executar uma determinada ação, vamos supor que nós queiramos cadastrar, somar números, né? A gente precisa somar números. Para eu somar números, eu tenho que guardar esses números em algum canto. Lembra lá do nosso slide, onde eu tinha o quadrado 1, quadrado 2 e o resultado? Então, para você conseguir fazer um somatório de dois números, nós precisamos armazenar os números. O número 1, o número 2 e o resultado. Então, para você conseguir... Peraí, só um minuto. Para você conseguir armazenar valor... Você tem que declarar variáveis. O que são variáveis? São containers, são endereços de memória onde nós armazenamos valores. Que valores? Qualquer um desses valores, e ainda tem valores que não estão aqui, que são estruturas e tabelas. Eu não vou falar nessa aula sobre estruturas e tabelas, porque são coisas mais complexas que eu vou falar em outras aulas, beleza? Mas vamos lá. Eu quero trabalhar com inteiros, ou seja, números. Como é que eu faço? Eu tenho uma palavra reservada da SAP que é o data. O data é quando eu quero declarar alguma coisa, dou um espaço e dou um nome para a minha variável. Então, eu tenho que dizer o nome da minha variável. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1. Dou um espaço, sempre separado por espaço, certo? E aqui eu vou ter que tipar ela, ou seja, eu vou ter que dar um tipo para ela. Então, eu vou colocar um type e eu tenho a opção do i. Quando eu coloco o i aqui, ó, ele até tem ali, ó, a descrição int. Então, boto o ponto final para fechar a instrução e tá aí, declaramos nossa variável. Show? Essa variável é do tipo i, ou seja, ela é do tipo inteiro. Show? Como é que eu dou um valor para essa variável? Eu simplesmente venho aqui, número 1, espaço igual, espaço a 10. Ponto final. Colocamos um valor 10 no nosso número. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar um write. E eu quero imprimir na tela o número 1. Então, eu vou colocar aqui, ó, número 1, ponto. Vou ativar e vou executar. Então, vai estar lá, ó, olá mundo 1, olá mundo 2 e o número 10. Está aqui a nossa variável. Show? Vou voltar apertando no ESC. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar também a barra para não ficar tão feio. E eu quero escrever lá, número 1... o valor dele. Para fazer isso, eu coloco aspas simples, porque é um texto, todo texto. Nós vamos trabalhar com aspas simples, então eu vou colocar aqui, ó, número 1, 2 pontos, espaço. Nota que ficou vermelho o número 1. Por quê? Porque quando você está passando dois parâmetros dentro do write, você tem que separar por vírgula. Show? Note que a vírgula está vermelha. Por quê? Porque o comando write só imprime uma coisa na tela. Quando você está passando mais de um parâmetro, você tem que colocar aqui os dois pontos logo após o write. Então, é diferente desse write, porque é só o olá mundo. E o barra não é interpretado como um texto. Quando você quer colocar dois textos no write, você coloca os dois separados por vírgula e o pontinho antes. Assim também funciona com o data. Eu posso colocar ele aqui também. O que isso quer dizer que eu vou declarar mais de uma variável. E eu poderia colocar aqui, ó, número 2... type i. Sacou? Então, posso vir aqui, ó, também dar um enter, e aí ele fica um embaixo do outro, e agora eu tenho duas variáveis, número 1 e número 2. Agora, o que eu vou fazer, ó, dou um enter, coloco aqui, ó, número 2 igual a 20, ponto. Agora, eu tenho o número 1, eu vou pegar essa linha e vou copiar ela. Ctrl D é um atalho, ele duplica a linha que está o cursor, ó, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, tá vendo? Posso selecionar tudo, ó, Ctrl D, e vou mudar aqui, ó, para número 2.
e vou ativar. O que vai acontecer quando eu executar é que agora nós temos o número 1 e o número 2. Então, número 1, 10, número 2, 20. Certo? Como é que nós realizamos uma operação com os números? Assim como eu criei o número 1 e o número 2, eu tenho que armazenar o resultado. E o resultado é um tipo I. Por quê? Ele também é um tipo inteiro. Nota que eu estou sempre procurando deixar eles alinhadinhos, que é para ficar mais fácil a leitura. Vou dar uma isolada aqui, ó, um enterzinho, para ficar mais bonitinho. E o resultado, eu vou dar mais um enter aqui e vou dizer assim, ó, resultado, ele é igual a 10 mais 20, ponto. E para imprimir o resultado, coloco o cursor, Ctrl D, mudo para resultado. E aqui a variável que eu quero é resultado. Então, eu vou imprimir na nossa tela a variável resultado. Está lá o resultado, 10 com 20, 30. Sacou? Muito top, né? Muito fácil, muito fácil. Tá ficando muito fácil isso aqui. Então, vamos lá. Ah, aqui é variáveis, né? Eu coloquei tudo. Beleza. Então, trabalhamos com inteiros. Show de bola, muito fácil. Vamos agora trabalhar com o char. O que é um char? O char é um texto de uma posição, certo? Então, um exemplo, vou colocar aqui, eu vou declarar uma variável chamado um exemplo de texto char de uma posição. Sexo, né? Que é o... vou colocar aqui como sexo. Type. E não, C. Que é de char. O que é o sexo? Sexo é igual a... como ele recebe um texto, aspas simples. Então, sexo, ou ele é masculino, ou ele é feminino. Então, aqui eu tenho um masculino. Então, eu vou pegar esse write aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou colocar lá, ó, sexo. E aqui vem sexo. E eu vou imprimir na tela um char de uma posição. Então, tá lá, ó, sexo M. Show? Tranquilo demais, né? Então, aqui eu declarando uma variável que vai ter uma posição só. Se eu colocar aqui, ó, MFFFFF e ativar, ele vai deixar, mas quando eu executar, só vai mostrar o M. Por quê? Porque por mais que eu tenha colocado um texto desse tamanho, quando ele passar para o sexo, só vai ser uma posição. Então, não adianta você sair preenchendo um monte de coisa. Certo? Vamos para o próximo. O nosso próximo da lista é a string. String é um quê? É um texto infinito. Na verdade, ele não é infinito, ele tem 256 caracteres. Certo? Não vou colocar infinito, não, porque ele só tem 256 caracteres no geral, tá? Mas ele armazena, às vezes, mais do que isso. Para declarar uma string, eu vou colocar lá, ó, mensagem type string. E aí eu vou vir aqui, ó, mensagem igual, aspas simples, ponto. E eu vou colocar aqui, ó, o SAP é muito top. E eu vou pegar aqui, vou colar aqui esse write, ó, mensagem. Eu vou copiar a mensagem, Ctrl V. Como é que eu seleciono, tipo, a variável inteira? Se você der um duplo clique nela, ela vai navegar para a declaração da variável. Mas eu quero copiar esse valor inteiro. Você segura Ctrl e clica na variável. Clica na variável, clica na variável, clica. Ele vai pegar o texto inteiro. E aí fica fácil, ó. Segura o Ctrl, Ctrl C, Ctrl V. Fechadinho. Se eu ativar, executei, mensagem, o SAP é muito top. Nota que as variáveis estão criadas. Quando eu apago o meu programa, as variáveis somem. Toda vida que eu executo o meu programa, ele vai atribuir os valores às variáveis e as variáveis vão existir aqui em tempo de execução. Ó. Em tempo aqui do write, nessa tela aqui as variáveis ainda existem. Mas quando eu dou um ESC, acabou. Os valores não existem mais. Por isso que eu falei para vocês na aula passada de tabelas. Porque quando a gente quiser armazenar esse somatório, a gente vai armazenar numa tabela. Show? Mas a gente ainda não vai brincar com isso. Vamos lá para o próximo da lista. O date, né? Quando é a data, né? O date nada mais é do que uma data do calendário, certo? E como é que nós declaramos uma data? Nós viemos aqui, ó, aniversário. Type dates. Ele é o tipo data.
Então, nós vamos lá, ó, aniversário é igual a aspas simples, ponto. Tem uma pequena particularidade aqui, que é, quando você joga para uma data, o SAP trabalha com data no formato americano. Então, ó, 2023, 0111, que é a data que eu estou gravando o vídeo, certo? Hoje, às 22h24 da noite. Então, vou colocar aqui, ó, mensagem não, é data aniversário. E vou colocar aqui aniversário, certo? Então, eu vou até colocar a minha data de aniversário, ó, 1992, 0412, certo? Tá aí, ó, foi a data que eu nasci, 12/4/92. Quando eu executar, tá lá, ó, data de aniversário, 12/4/92. Show? Beleza. Deixa eu ver aqui, tá aqui a variável sai. Beleza, eu vou falar sobre a variável sai, certo? Aqui já agora, para que você entenda o que é a variável sai. A variável sai são as variáveis de sistema. Então, um exemplo, eu quero pegar a data atual do sistema. Vou colocar uma vírgula aqui e vou colocar aqui, ó, data atual. Nós temos como colocar um underline na variável, mas a variável para separar geralmente dois textos, né? Então, data atual a gente coloca assim. No JavaScript, geralmente se coloca assim, né? Ó, data atual, mas aqui no SAP não. É data atual. Espaço, type dates. E como é que eu sei como é que eu utilizo as variáveis de sistema? Então, vou colocar aqui, ó, data atual, recebe o sai, que é de sistema, e aí eu coloco o nome da variável que eu quero, que é datum. Datum é a data atual. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer, ó, eu vou fazer um write da data atual. Vou colocar aqui, ó, data atual. Então, vou ativar e vou executar. Tá lá, ó, a data do sistema é 11/1/2023 e a minha data de aniversário é 12/4/92. Nota que aqui está exibindo com ponto no formato, né, português. E aqui eu estou colocando no americano. Por quê? Porque o SAP, quando você faz o write, ele já converte certinho no idioma que o usuário está logado. Como eu estou logado em português, já vem tudo em português. Então, vamos para o próximo da lista, o time. Assim como o data, nós temos o horário do relógio. Como é que nós declaramos variáveis do tipo time, que é tipo hora? Então, vou colocar aqui, ó, hora do vídeo. Vou colocar aqui, ó, type, e vou colocar a hora, que é o usage. Nós vamos utilizar aqui o usage. E aqui nós vamos colocar assim, ó, hora, vídeo, type. Type não, desculpa. Igual, aí eu vou colocar aqui a hora, ó, que é 22:26:00, que é a hora, minuto, segundo de agora. E eu vou colocar aqui o write, que eu vou colocar aqui, ó, hora do vídeo. Copiei aqui, salvei, ativei, ele vai dar errado, porque não é usage com S, e sim com Z, certo? E usage. Vou ativar aqui, beleza, vamos executar. Tá lá, ó, 22:26:00, que foi a hora que eu coloquei na hora, 00, né? E para pegar a hora do sistema, ó, hora atual, nós colocamos aqui também usage como um tipo. E aí nós colocamos aqui, ó, como um sai usage, que é o nome da nossa variável, ó. E eu posso colocar, aliás, desculpa, eu jogar para baixo, né? Vou colocar aqui embaixo, ó, hora atual. E aí eu coloco aqui, ó, hora atual. Ativei. Nós temos agora a hora que eu gravei o vídeo e a hora do sistema, que já é 28:06. Nota que se eu executar de novo, ó, 28:13, 28:15, sempre que eu executar, ele vai pegar a hora atual do sistema, certo? Show de bola! Bora lá, decimal, certo? Decimal. O que é o decimal? São números com casas decimais.
como é que nós declaramos números com casas decimais. Então, eu vou colocar aqui, ó, valor iPhone type P, e aqui eu vou dizer quantos decimais ele tem, 2. Então, vou colocar lá, ó, valor iPhone, ele é 22,20 €. Ponto. E aí, nós colocamos aqui o right. Vou colocar aqui, ó, valor iPhone. Ativei e executei. Valor do iPhone, 22,20. Nota que aqui está com vírgula e eu cadastrei com ponto. Então, é sempre quando você vai atribuir o valor é com ponto. Mas quando o SAP for fazer a conversão, ele também faz essa conversão para vírgula. E se eu colocar mais de 1000, ele já coloca o ponto para mim nas centenas, né? E nos milhares e etc. E aí ele vai sempre colocando os pontinhos e finaliza com vírgula, 2 casas decimais. Show? Isso aqui eu vou tirar, né? Porque a gente não vai trabalhar com estruturas e tabelas. Então, vamos lá no nosso checklist. Variáveis já foi. Declarações já foi. Write já foi. O output, que é exibir na tela, já foi. E agora nós temos constantes, certo? Então, a gente já vai matando várias coisas aqui. Então, vamos lá. O que são constantes? Eu vou colocar aqui, ó. Constantes. Variáveis que não modificam o valor. Certo? Então, o que são as constantes? Constantes são variáveis que a gente inicia um valor para ela e ela não vai mudar nunca mais. Então, um exemplo. Vou colocar... Não é data, é constantes. E aqui eu vou dizer uma constante, ó. Deixa eu pensar aqui numa constante. Sei lá. Número... Aliás. Type erro. Ele é um tipo... O tipo de erro é um tipo C. E aqui nós conseguimos dar um valor para ele que é o E. E de erro. Então, vou ativar aqui, ó, ele vai deixar. Nota que se eu vier aqui, ó, colocar type erro igual a e tentar ativar, o que ele vai dizer, ó? Vai dizer erro, ó. Um erro foi encontrado, o campo type erro não pode ser modificado. Se eu vier aqui na balancinha, para verificar o meu código, ele vai abrir aqui embaixo, ó, o campo type erro não pode ser modificado. Por quê? Porque ele é uma constante. O valor que ele inicia é o valor que ele vai ter o resto da vida. Show? Então, isso geralmente serve para um exemplo. Você quer um ícone. Aí você já declara aqui o ícone. Isso é quando você quer utilizar coisas que não vão modificar o valor com o tempo. Dentro do seu programa. Constantes, matamos. O que são ranges? Certo? Ranges são intervalos de valores. Então, um exemplo, você quer gravar datas de até. Então, você vai vir aqui, ó, range. Então, você vai colocar lá, ó, intervalo data. É um type. Desculpa. Sai datum. Então, um exemplo, aqui o nosso range, ele é um intervalo de data que eu estou me baseando na data do sistema, certo? Então, o tipo dele vai ser data, que é a data do sistema. E como é que nós colocamos valores nesses ranges, né? O range ele é um pouquinho diferente dos demais, certo? Ele tem algumas opções que a SAP possibilita para a gente de colocar dentro do intervalo. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar que ele é 2022-0101, certo? Se eu fizer isso aqui, está errado. Ó, por mais que ele deixou, está errado. Por quê? Porque isso não é um intervalo de data. Então, a gente teria que colocar valores dentro dele. Só que o range, ele tem um pequeno problema. O SAP, ele trabalha com range. Eu vou colocar alguns comentários aqui, certo? Primeira coisa que nós temos num range é o signing, que ele é o quê? Ele pode ser que é o exclude, ou seja, excluir valores no intervalo. Ele tem o i,
que é o incluir. Include, né? Que é o incluir valor. Ele tem o option, certo? Isso eu vou mostrar para vocês aqui na prática como é que funciona. O option, ele pode ser um equals, que é igual. Ele pode ser um BT, né? Que é o between. Ele pode ter o... deixa eu ver outro aqui. Porque tem vários, né? Ele pode ser o NE também, que é o not equals, não igual. Ele pode ser o NB também, que é o not between. Mas enfim, tem várias opções aqui. E nós temos aqui o low, que é o valor de. E nós temos o high, que é o valor até. Show? Deu para entender? Show! E como é que nós preenchemos isso? Então eu vou vir lá, eu vou colocar, ó, intervalo data, traço, ali já vai me dar as opções, ó, sign in, ou seja, eu quero incluir valores. Vou colocar o intervalo, traço, Ctrl espaço, e ele vai me dar mais opções, ó. Eu vou colocar aqui o option, que é o igual. Ou melhor, between, né? Que é entre. Tá ali o between. Oxe, eu botei between aqui, só que é entre. Certo? Então vamos lá, ó. Intervalo data, traço, ponto, espaço. Vou colocar o low, que é o valor inicial, certo? O valor inicial é 2022, 0101. Ponto. E nós vamos colocar agora o high, que é o valor até 2023, 0101. Então nós criamos um range aqui. Colocamos o valor no intervalo e aqui já está pronto para você utilizar o seu range. Isso aqui, essa opção de utilizar o traço, assim como tem o SciDatum, é o que eu vou falar agora com vocês, que é estruturas, certo? Nota aqui que eu tenho o nome da variável, um traço e um outro valor qualquer. Para quem ainda não conseguiu pegar o feeling da parada, é o que? Estruturas. As estruturas são variáveis com colunas, certo? Então, um exemplo. Imagina a seguinte hipótese. Eu quero armazenar dados de um cliente, certo? Então, imagina o seguinte. O que a gente armazena geralmente de dados do cliente? O nome completo, data de nascimento. Opa, desculpa, bati aqui no microfone. Nós armazenamos também aqui, sei lá, o e-mail. Pronto, vou parar por aqui. Show de bola. Como é que nós declaramos, então, estruturas? Nós vamos no data e eu vou dar um nome da minha variável, que é cliente. Eu vou criar aqui um cliente. Só que pensa o seguinte, qual é o tipo que eu vou colocar, já que ele é um tipo diferentão? Eu não posso colocar aqui um I, porque aí o nome completo não é I, nem a data de nascimento, nem o e-mail. Eu não posso colocar um C, nem uma string. Eu até poderia colocar uma string. Eu colocar assim, cliente recebe, tipo, Gabriel, vírgula, data de nascimento, né? 1992, 04, 12, vírgula, Gabriel Dias Faria, @gmail.com. Pronto. Mas isso não faz o menor sentido, porque isso é um texto. Eu não estou separando em colunas. E como é que nós fazemos isso? Para isso, eu vou ter que criar o tipo que eu quero. Então, entra aqui, ó, types, 2 pontos, é uma nova parada. E eu vou colocar que vai começar esse tipo. E eu vou dizer um nome do tipo, que é o tipo type, que eu coloco geralmente type, que é de type, cliente, vírgula. E aqui eu vou fechar, né, um end of type cliente, ou seja, o que eu estou dizendo nessa instrução é que eu vou declarar um tipo que começa nessa linha e termina nessa linha. E aqui dentro eu vou colocar todas as colunas que eu quero. Então, eu vou colocar aqui, ó, nome completo. E vou dizer o tipo dele. O nome completo é uma string. Certo? A data nascimento, ela é um dates, né? Que é uma data. E o e-mail, eu vou até colocar bonitinho aqui, ó, é uma string também. Bom, vírgula, beleza.
tá feito o nosso tipo de cliente. Esse tipo de cliente nada mais é do que um tipo como se fosse o string, como se fosse o data e o inteiro e etc. Só que ele está separando várias variáveis dentro de um local, um modelo, certo? E esse modelo pode ser utilizado aqui. Então, a partir de agora, quando eu coloco que o tipo dele é o tipo que eu acabei de criar, eu consigo, dentro dessa variável, colocar nas caixinhas os respectivos valores que eu quero. Se eu colocar traço, Ctrl, espaço, agora eu tenho as opções, ó. Então, eu posso colocar no nome completo, igual, aspa simples, Gabriel Dias Faria. Quando eu coloco aqui o cliente, traço, Ctrl, espaço, data de nascimento, igual 1992 0412. Ponto. Aí eu vou preencher agora com e-mail igual a gabrieldiasfaria@gmail.com. Então vim aqui, dei um ponto. Vou alinhar aqui com tab. Então tá todo alinhadinho. Aqui também eu vou deixar bonitinho, só para deixar alinhado. Acho que não tem mais nada para alinhar, beleza? Show de bola. Então agora eu tenho um cliente e eu tenho todas as colunas dele. Então eu posso, esse aqui é o cliente. Vou até imprimir ele na tela para vocês verem, ó. Eu não posso imprimir a variável cliente, mas eu posso colocar assim, ó, cliente, o cliente. Aí eu vou colocar aqui, ó, cliente, nome completo. Tá vendo, ó? Eu coloco aqui o nome completo, ó, espaço. Nasceu em, vírgula, e vou colocar lá, ó, cliente, data de nascimento, vírgula, e tem o e-mail. Aí eu vou só quebrar aqui, tá? Ó, eu vou dar um enter, vou dar um tabzinho para bater aqui. Vou quebrar também. Tem o e-mail, cliente, opa, esqueci da vírgula, e-mail. Então vou ativar e vou executar. O que ele vai fazer, ó, o cliente Gabriel Dias Faria nasceu em 12/4/92 e tem o e-mail Gabriel Dias Faria. Então nota que eu consegui imprimir na tela a minha variável cliente, só que ela tem várias caixinhas dentro dela, várias coluninhas. Entendeu? Isso serve para quê? Se eu quiser criar um cliente 2, aí eu já tenho agora o meu modelo, ó. Só que se eu for e copiar isso, jogar aqui embaixo, ó, e mudar para cliente 2, que é o nome da minha variável, o cliente 2, e vou ativar e vou executar, ó. F8 é o atalho. O cliente nasceu em e tem o e-mail, ou seja, não tem valor. Nota que os valores Gabriel Dias Faria 12/4 e papapá está atrelado à minha variável e não ao meu tipo. Assim como, deixa eu subir aqui rapidão, ó. Assim como os números, o número 1 tem o valor 10 e o número 2 tem o valor 20. São variáveis diferentes. Aqui também, cliente é um, cliente 2 já é outro. Entendeu? Show de bola. Então, você entendeu o que é uma estrutura. Uma estrutura nada mais é do que uma variável complexa que tem várias coluninhas. Várias estruturas simples dentro dela. Então, todas essas variáveis você já conhece, ó. Os tipos aqui. Só que eu criei um tipo maior para poder agrupar informações. E aqui a melhor associação que eu tenho para fazer para vocês é o cliente, certo? Então vamos lá no nosso checklist, estruturas. Beleza. Agora imagina que eu quero armazenar 50 clientes. Nota que é impossível, eu vou até deixar o cliente 2 aqui, é impossível criar 50 variáveis e ficar armazenando tudo isso em uma variável. Em 50 variáveis, né? No caso, nós temos as tables, que são as tabelas. As tabelas possui linhas com estruturas definidas. Então, o que são as tabelas? As tabelas nada mais são do que você conseguir armazenar várias variáveis dessa do tipo estrutura. Então, um exemplo, eu quero armazenar vários clientes em uma variável só. Porque aqui eu armazenei um cliente que tem várias colunas. Mas agora eu quero armazenar vários clientes.
Então, como é que eu faço? Eu vou colocar um data. Então, eu vou colocar aqui, ó, clientes. E eu vou colocar um type table of. Então, aqui eu coloco dizendo que ele é um tipo de tabela de. E eu vou colocar minha estrutura de cliente. Então, eu estou dizendo que na minha clientes, eu vou armazenar em formato de tabela vários clientes. E como é que eu coloco dados dentro dessa tabela? Eu posso simplesmente pegar a minha variável cliente que está aqui em cima e fazer um comando chamado append, ou seja, vou adicionar o clientes o cliente em clientes. Então, basicamente é assim que você adiciona uma linha em uma tabela. Tem uma outra forma de você appendar, que você faz assim, ó, append value. Aí eu vou dizer qual é o tipo da variável que eu vou appendar, que é o meu type. Vou abrir parênteses e fechar parênteses. Depois daqui eu vou colocar um to e vou colocar o nome da minha tabela. E aqui dentro do parênteses eu vou preencher as informações que nós precisamos. Nota que se eu der um Ctrl espaço, ele vai colocar o e-mail, data de nascimento, nome completo, que são as informações que nós temos nesse tipo aqui. Então, vou colocar o nome completo, Pedro, data de nascimento é 2023-0101. E eu vou colocar aqui que o e-mail, né? E-mail é igual a pedro@gmail.com. Então, aqui é uma outra forma de você colocar valores dentro de uma tabela. Colocar uma linha dentro de uma tabela. Nota que estrutura é só uma variável com várias colunas. E uma tabela é uma variável que tem várias linhas e cada linha tem as suas colunas. Show? Fechadinho. Também poderia colocar aqui um tipo string, um tipo inteiro, entendeu? Também funcionaria, certo? Mas essa forma aqui, ela é a melhor que tem, que é você criar. Depende muito do seu cenário, né? Mas o que a gente mais utiliza são tipos customizados, assim, né? A gente dificilmente cria uma tabela de string. É muito difícil, mas há essa possibilidade, certo? Então, nós já sabemos aqui o que é uma tabela. Show? Vamos lá. Agora, nós já sabemos todos os tipos de variáveis você já conhece. Você já sabe o que é uma table, o que é estrutura, tipos primitivos e etc. Agora a gente vai para a lógica de programação. Então nós vamos para as condições. O nosso famoso if, que é o nosso primeiro aqui. O que é o if? O if é quando você quer fazer uma condição para que determinada coisa aconteça. Então, um exemplo. Eu vou declarar uma variável aqui, ó, chamada número do if. Eu vou colocar um type e vou dizer que ele é um inteiro, certo? E aqui eu vou colocar aqui, ó, número if é igual a, sei lá, 2. E aí, o que eu quero fazer? Se esse cara for 2, eu quero imprimir na tela o número if é 2. Então, o que eu faço? Eu coloco a instrução if, certo? E eu vou dizer qual é a condição que eu quero. Ó. Se o número 2 for igual a 2, aí eu coloco um ponto. E aqui eu tenho que fechar o nosso if, que é a instrução end if. E aqui dentro eu vou colocar o meu write. Ó. Write número 2, ou número if é 2. E vou dar um ponto. Vou ativar. Show de bola. E vou executar. Peraí, deixa eu só colocar a barra aqui. Barra, espaço, ativei. Tá lá, ó. Número if é 2. Então, entrou na nossa condição. O que ele fez? Ele só vai executar esse write se for 2. Ou seja, se eu mudar isso para 3 e ativar, executei, não entrou mais. Não imprimiu na tela. Por quê? Só vai executar a instrução que está entre o if e o end if se o if for 2. E aí, como é que eu coloco a condição oposta, né? Quando não acontecer, eu coloco um else. Se não, né? Se não, aí eu coloco aqui, ó, o número if não é 2. Então, ó, se eu executar, número if é 2. Se eu coloco 3
e ativo, número if não é 2. Ou seja, ele entrou na segunda instrução. E aqui eu não preciso necessariamente ter uma linha. Eu posso ter várias coisas aqui dentro desse if. Várias instruções. Eu posso declarar variáveis dentro do if sem problema nenhum. Beleza? Então, basicamente é isso o if. Certo? O XSDBool, ele é como se fosse um if moderno. Como é que funciona ele? Então, vou declarar aqui uma variável. Aliás, eu posso... eu vou colocar uma variável... Eu vou declarar uma variável que eu vou colocar assim, ó. Validação if. Nota que agora eu estou declarando ela com um jeito diferente. Eu coloquei aqui um data, entre parênteses, o nome da variável e não mais o 2 pontos, nome da variável. E aqui eu já atribuo um valor para ela, ó. Olha que legal. Ao invés de declarar aqui o type i ou o type string, etc., eu já vou dar um valor para ela, que ele vai vir do XSDBool, que é um if nosso. E aqui como é que eu consigo verificar isso? Se eu coloco aqui o número if igual a 2, certo? E aí eu vou dar um write do meu validação if. Então, vou colocar aqui, ó, e vou ativar. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é eu declarei uma variável if que vai receber um verdadeiro ou falso. Se o número for 2, ele retorna verdadeiro. Se essas condições que estiverem aqui dentro não se satisfizerem, ele vai me retornar um falso. Então, vou ativar, ele retornou um vazio. Se eu coloco um 2 aqui e ativo, ele marcou com um X. Por quê? O X é verdadeiro e o vazio é falso. Então, aqui, se é 2, X. Se eu mudo o valor dele para 3, executo, ele é vazio, ou seja, negativo. Show? É uma outra forma de você fazer um if. Agora, se eu quiser colocar várias condições, então vou declarar um outro número aqui, ó, número max. E aqui, número min, type i e um número max. Aliás, eu só preciso... na verdade, não preciso nem de outra variável. Dá para fazer aqui, ó. Que é o que, ó? Se. Nota aqui, ó, que quando eu escrevo o se, ele aparece esse códigozinho aqui, tá vendo, ó? Branquinho, ó. Olha aí, ó. Tá vendo ali ele? Se eu apertar tab, ele já monta o if e o end if para mim. Ele já completa para mim. Então, ó, se o número if for maior ou igual que 1 e número if menor ou igual a 10, aí eu consigo colocar, ó, dentro do range. Ativei. Fui lá e executei, ó, dentro do range. Show de bola. Beleza? É uma forma de você conseguir fazer. Da mesma forma que eu também consigo, dentro da validação, dentro dessa validação, que é colocar condições aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. Ou eu posso colocar uma condição de OR. Ou o número é 2 ou o número é 3. Então, ó, se eu executar, tá, ó, dentro do range e tem um X. Por quê? Se ele é 2, ou ele é 2 ou ele é 3. Mas se eu colocar aqui 1, nota que tá dentro do range, mas não tem o meu if aqui, ó. Não é 2 dentro do range, mas não tem, tá retornando negativo. Porque ele não satisfaz nenhuma dessas duas condições. Ele não é nem 2 nem 3. Eu vou voltar aqui e tá lá, bonitão, tudo funcionando. Tá lá. Então, isso é o que nós conseguimos utilizar dentro do if. E ainda tem uma outra coisa mais interessante ainda, que é o quê? Dentro de um if, eu posso simplesmente jogar isso aqui e fazer um write. Opa! Entrou no range, no intervalo 2 ou 3. Intervalo não, desculpa, na regra 2 ou 3, ó. Então, vou ativar. Ele vai me dizer aqui, ó. Erro
na lógica. Erro na lógica. Aí eu pego e faço assim, ó. Igual a x, desculpa. Que é o quê? Eu não posso simplesmente colocar só ele. Eu tenho que dizer o que eu espero, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Se ele for igual a x, ou seja, verdadeiro, aí ele vai entrar e vai printar, ó. Entrou na regra 2 ou 3. Vou colocar aqui uma barra, espaço, ativei e executei F8, ó. Entrou na regra 2 ou 3. Show de bola. Então, nós já temos aqui o sdebug. Além do if, nós temos o check. O que é o check? O check, ele nada mais é do que um if que ele interrompe a execução do programa. Então, um exemplo, ó, eu vou colocar aqui, ó, o programa. Vou colocar aqui, ó, continua o programa. Só vai continuar a execução da linha 133 em diante se o número if for igual a 2, ó. Então, vou executar aqui, ó, continua o programa. Se eu colocar o número if igual a 1 e ativar, ele não vai mais fazer nada. Ele vai parar. Tudo que tiver para baixo, ele não vai executar. Então, se você tem as duas utilizações. Ou você utiliza o if ou o check. Lembra que o check ele é meio perigoso, porque dependendo do que você quer restringir, pode ser que ele não execute seu programa nunca mais. Dependendo do que você colocou aí no check. Beleza? Mas ele funciona como um if, só que ele não tem o end if. O que vier depois ele não executa. Certo? Já temos o check. Beleza? Bora lá. Nós temos aqui o case. O que é o case? O case são também condições. Case, certo? O case são literalmente condições. Eu não vou nem escrever porque são condições. Como é que funciona o case? O case ele é assim, ó, case, e eu vou dar um tab aqui, ó, ele já preenche para mim. Aqui eu vou dizer qual é o nome da minha variável. Então eu vou colocar, ó, número if. Aí o que eu digo? Aqui é o valor que eu espero. Então assim, ó, se for 2, se for 3. Se for 2, então eu vou colocar lá, ó. O if é 2. Eu vou começar a colocar aqui, ó, case, né? Pra gente saber que é do case, tá? Ó, if é 2, if é 3. Certo? Pra não ficar no número if, eu vou declarar um aqui, ó. Case number type e eu vou já dar um valor para ele aqui, ó. Apesar dele não ser uma constante, eu também consigo atribuir um valor inicial para ele, ó. Então, vou ativar aqui. E aqui vai ser o valor 2, ó. Então, vai aparecer lá, o case if é 2. Oh, if não. Case é 2. Então, case é 2, case é 3. Então, ó, case é 2. Se eu mudar o valor inicial dele aqui, ó, o case é 3. Show? Então, aqui nós temos já uma opção de case, uma utilização do case. Então, às vezes você quer verificar se uma variável... Lembra que aqui é diferente da condição, né? A condição, você pode ter várias condições encadeadas, né? Ó, condição 1, condição 2. O case, ele vai avaliar um valor de uma variável. Quando a variável tiver um valor, ou outro valor, ou outro valor. Nota que nessa aplicação aqui, ó, nós também conseguimos fazer aqui, né? Show? Então, vamos lá. Case já foi. Loop. O que é um loop? Certo? Loop. Ele é percorrer linhas de uma tabela. Certo? Então, vou declarar aqui uma tabela. Então, vou colocar aqui, ó, tabela, type, table. Esse aqui a gente já sabe, né? Ó, table of. E eu vou colocar lá o type cliente, certo? Que é o tipo que nós já declaramos ali em cima. Vou adicionar valor nessa tabela, ó. Eu tenho uma outra forma de declarar tabela. Então, um exemplo. Eu quero declarar uma tabela e já colocar valor dentro dela, ó. Eu posso fazer assim, ó. Tabela, ela é igual, aí eu vou dizer um value. E aqui eu vou colocar qual é o valor dela, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 1. Aliás, desculpa. 1, 2, 3. Eu não vou nem declarar aqui, não. Eu vou fazer só isso aqui, ó. E vou ativar. O que ele vai dizer? Não pode ser convertido.
porque o tipo tem que ser, ela tem que ser tipada, certo? Então, beleza. Eu não posso simplesmente atribuir um valor assim. Como é que eu posso fazer? Eu vou declarar um types, né? Eu vou criar um tipo genérico aqui, que é o integer, que é o tipo inteiro. Vou colocar que ele é um tipo de tabela de inteiros. E aqui, para eu conseguir fazer esse tipo de declaração, eu tenho que só colocar uma propriedade aqui, ó, para dizer que essa minha tabelinha, ela não tem chave. No vídeo anterior, quando eu falei de tabela de banco de dados, eu falei com vocês sobre tabela estrangeira, tabela primária, ou chave estrangeira e chave primária. É basicamente isso, eu não tenho uma chave específica, certo? E aí eu vou colocar esse tipo aqui. E aí eu ativo, pronto, criei uma tabela. E basicamente essa tabela tem o valor 1, 2, 3 nela. E beleza, como é que a gente faz o loop? Então eu vou colocar aqui o loop, ó, vou apertar um tab. Eu vou dizer qual é o nome da tabela e eu tenho que dizer em que linha dessa tabela eu vou jogar. Então eu vou colocar aqui, ó, um into e eu tenho que dizer qual é a linha. Então eu vou declarar aqui mesmo, ó, uma linha da minha tabela. E aqui eu posso fazer um write linha. Eu coloco um barra aqui, vou colocar aqui tabela. Aliás, né? Eu vou colocar assim, linha, né? E vou colocar uma vírgula aqui. Então, vou ativar e vou executar. Nota que a linha 1, 2, 3, que são os valores que tem dentro da nossa tabela. Então, eu posso colocar aqui um 4, para ele iniciar já com o valor 4. Ativamos. Então, o nosso loop está funcionando. O que é um loop? O loop é percorrer linhas de uma tabela. Então, toda vez o loop vai executar essa instrução write para todas as linhas que tiverem na tabela que eu estou dando loop, né? No meu caso, ela vai dar um loop em todos os números que tem aqui. Ou seja, ela vai imprimir 4 vezes, né, a minha linha. Então, ó, linha, 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 linha. Show? Muito fácil, muito fácil. Mas está ficando mais complexo. Beleza? Então, nota que aqui é quando eu quero percorrer valores de uma tabela. Ah, Gabriel, em que momento a gente usa isso? Imagina que tu quer percorrer os clientes, tu selecionou um monte de clientes e tu quer percorrer os clientes e imprimir os clientes na tela. Para você imprimir clientes na tela, você tem que dar um loop e fazer a impressão assim. Beleza? Show de bola. Loop nós temos. Forem eu não vou falar. Beleza. Do. Como é que funciona o do? O do, ele funciona muito parecido com o loop, só que o do ele faz... ele percorre N vezes. Aqui eu já tenho que dizer para ele o que ele vai fazer. Então, ó, no do, quando eu dou um tab, ele vai me dizer quantas vezes eu quero imprimir, quantas vezes eu quero executar o trecho aqui dentro. Então, um exemplo, eu quero imprimir isso 10 vezes. Então, eu vou fazer aqui, ó, o do, né? Do. E aí eu quero imprimir isso 10 vezes. Então, eu vou imprimir 10 vezes o número 1, ó. Então, vou executar, ó, do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nota que o loop, eu vou percorrer umas linhas que eu já sei a quantidade que tem. E o do, eu vou fazer N vezes, mas eu tenho que especificar quantas vezes são. Sacou a diferença dos dois? E para... É basicamente isso. Posso colocar aqui um 2, ele vai imprimir os dois... e etc. Então, o do, ele percorre N vezes uma coisa. Então, eu tenho que especificar. Um exemplo, eu quero imprimir os dias do mês. Então, se eu imprimir aqui 30, ele vai colocar lá 1, 2, 3... Ó, o 2, 2, 2, 2, 2, 2, 30 vezes. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, eu vou colocar aqui só 5, para não ficar um monte de coisa na tela. Está lá, ó, 5 vezes o do. O do percorre N vezes e o loop eu tenho que dizer qual é a tabela que tem as linhas que eu quero percorrer. Beleza? Show de bola. Read table. O que é o read table? Aqui eu estou dando um overview de como funciona, mas eu vou mostrar todos esses comandos na prática com vocês quando a gente for evoluindo com os nossos programas. Beleza? O que é o read table? Ler uma linha de uma tabela. Certo? Eu quero buscar uma linha da minha tabela. Então, eu vou fazer aqui um read table. Vou dizer como é o nome da tabela. Vou jogar em uma linha. Vou dizer o nome da minha linha.
E aqui eu posso até colocar aqui ó, um índice 1. Então eu quero jogar pro readline aqui, né? É o read table. Eu quero jogar pro readline o primeiro índice da minha tabela, ou seja, o primeiro elemento. O primeiro elemento é o 1. Então ele vai imprimir o 1. Se eu colocasse aqui o índice 2, executo, é o índice 2. É o elemento 2 da minha tabela. Se eu coloco 3, é o elemento 3 da minha tabela. E assim vai. Sacou? Show? Muito bom. É assim que a gente lê linhas de uma tabela. Quando nós temos coisas mais avançadas, nós utilizamos o if key e nós dizemos o nome da coluna. Então, um exemplo, se a gente estivesse percorrendo os clientes, eu colocaria aqui nome completo igual e colocaria Gabriel Dias Faria. Aí eu buscaria na linha da minha tabela o nome completo, certo? Então aqui eu vou colocar um eu vou botar o index 2 aqui e eu vou declarar aqui voado, só para deixar lá no tables. Cadê o tables aqui? Que é o loop, as condições tables. Fazer assim, ó, tá aí cliente. Ah, já tem aqui o cliente, ó. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que o cliente já tinha lá, né? Calma aí. O cliente já estava preenchido. Beleza. A minha cliente já tem valores, certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Read table into data Gabriel. Vou colocar aqui, ó. With key nome completo igual a Gabriel Dias Faria. E aqui eu vou fazer um write do meu Gabriel. E qual é a coluna que eu quero imprimir? O nome completo. Vou ativar. Tá lá, ó. Read table Gabriel Dias Faria. Se eu quisesse imprimir a data de nascimento, Gabriel, data de nascimento. Vou ativar e vou executar, ó. Gabriel Dias Faria, 120492. Então, eu estou lendo uma linha da minha tabela de clientes. Estou lendo uma linha da minha tabela normal, de inteiros. Nesse caso, pelo índice, pelo elemento, quando eu sei qual é o elemento. E por esse, quando eu não sei, eu quero filtrar por uma coluna. Show? Feitinho, estamos acabando. Move corresponde. O que é um move corresponde? Um exemplo. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, que não está aqui, mas é bom vocês saberem, é o comando clear. O que é o comando clear? Limpa uma variável. Então, um exemplo. Eu vou pegar lá o cliente está com valor, e eu vou limpar o valor dele. E eu vou limpar também o cliente 2, certo? Então, vou ativar. O que vai acontecer é limpar valores das variáveis. Então, ele vai reinicializar as variáveis, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cliente nome completo igual a Gabriel Dias Faria. Show? E vou fazer um write aqui do meu cliente nome completo, certo? E eu vou também colocar o cliente 2 nome completo. O que vai acontecer aqui é que eu atrelei o nome completo ao cliente. Logicamente, se eu ativar, o que vai acontecer é que ele vai colocar Gabriel Dias Faria e nada. Por quê? Porque o cliente 2 não tem nada preenchido. Porém, se eu fizer um comando chamado move corresponding do cliente para o cliente 2, se eu fizer esse write novamente, ele vai copiar os dados respectivamente de uma estrutura para outra. Então, o move corresponde, ou seja, mova os correspondentes da estrutura 1 para a estrutura 2. Isso a gente faz quando a gente quer copiar valores de uma estrutura para outra. Beleza? Aqui é limpar, né? E aqui é o move corresponding, que é mover valores de uma estrutura para outra. Para a outra. Show! Move corresponding feito. Variáveis sai, eu ainda vou falar sobre elas.
Mas vamos lá, eu não vou falar de assign no momento, tá? Eu vou deixar para um momento futuro, porque o assign ele é mais complexo. Então vamos falar só sobre, finalizar aqui só sobre as variáveis SAI. Variáveis SAI, que são as variáveis do servidor. Então, aqui nós podemos fazer várias, ó. Eu vou começar a quebrar linhas aqui, certo? Ó. Então vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro data. Data servidor. A data do servidor nós já sabemos que é a SAI-datum. Hora do servidor é a SAI-usage. Nome do servidor. SysID. Usuário logado. SAI-uname. O name, usage, datum. Acho que esses aqui já são os mais utilizados. Então, ó, vou ativar. Se eu executar, data do servidor 11/1, que é a data de hoje, 23/12, que é a hora que eu estou gravando o vídeo, S4D é o nome do servidor e o usuário logado é o AB719, que é o meu usuário logado. Então, nota que informações do sistema nós sempre utilizamos o SAI. E aqui tem várias outras coisas, ó. Um que eu lembrei agora, que é o progname. Nome. Programa. O nome dele é esse. Deixa eu só lembrar aqui. Aí tem muita coisa, ó. Começa com P. Eu esqueci de cabeça aqui. Teria que debugar aqui pra ver. Já não lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar no debug aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Mas esquece isso que eu vou fazer. Depois eu vou falar pra vocês o que é o debug, certo? Só quero lembrar aqui qual é o nome da variável que tem o nome do programa. Que esse é legal também de ver. Tem um título do programa, é o cprog. Cprog. Então vou executar aqui, ó. Então vamos lá, Ctrl D, né? Vírgula. Então é nome programa. É o cprog. Aí um exemplo, se eu quero o título do programa. É o title. Então, ó, eu vou ativar e vou executar, ó. Data do servidor, ó, nome do programa, YDL001, lógica de programação. YDL001. E a gente colocou lá no início do programa o título do que foi lógica de programação. Beleza? Esse vídeo ficou um pouco extenso, não era exatamente isso que eu esperava, mas espero que vocês tenham gostado. Deixe suas dúvidas aí no vídeo, na descrição aí, né? Nos comentários. E é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O link desse programa vai estar dentro do nosso Drive, certo? Tá na descrição aqui do vídeo o link do Drive. Valeu, nos vemos no próximo vídeo.